Oi, boa noite. Eu sou a Mariana Vilares, eu sou aluna do Instituto de Microbiologia, faço iniciação científica no Laboratório de Radiações em Biologia, que fica no Instituto de Biofísica da UFRJ, em parceria com o INCA. Eu sou orientada pela professora doutora Cláudia Lage e co-orientada pelas doutoras Ana Sheila e Tayana. E hoje eu vim apresentar para a 27ª Semana de Microbiologia o meu trabalho com o título Relato de caso anormalmente refratário de ICAS-F1+, de leucemia linfoblástica aguda de células B precursoras infantil. Bom, tendo como conhecimento prévio que a LLA é o câncer mais comum em jovens e crianças, sendo responsável aí mais ou menos por 25% de todos os cânceres possíveis de serem desenvolvidos na infância e na adolescência, a gente acredita, então, que a sua origem seja genética, até porque esses jovens e crianças não tiveram tempo de vida suficiente em exposição a agentes cancerígenos, né? Por exemplo, radiação, fumo, alimentação, por exemplo, né? Mas, por outro lado, apesar dessa taxa elevada de incidência desse câncer na infância, a gente também tem uma taxa elevada de sobrevida, né? Ou seja, 90% de jovens e crianças acometidos pela LLA sobrevivem frente a diversos tipos de tratamento. E o nosso estudo buscou mutações em genes envolvidos em funções celulares chaves que justifiquem a agressividade da leucemia no paciente desse estudo. Por que eu coloquei logo isso aqui de cara, né? Porque, como eu falei, é uma doença que tem uma taxa muito alta de sobrevida. E o nosso paciente, que é o alvo desse estudo, ele foi na contramão desse conhecimento. Ele teve uma progressão problemática da doença e chegou a óbito, o que é algo bastante diferente do comum, né, que a gente conhece para LLA. Então, tendo como base que esse câncer tem a origem genética, a gente precisa levar em consideração que SNPs nas principais vias de reparo de DNA podem interferir negativamente nessa sobrevida, né? Bem como também alterações em genes envolvidos em outras funções celulares que são chaves para a sobrevivência da célula. Eu trouxe aqui breves ilustrações das principais vias de reparo de DNA, né? Que é reparo por excisão de bases, reparo por excisão de nucleotídeos e reparo por recombinação homóloga. E nesse contexto, juntamente com outras funções celulares, como eu falei, por exemplo, controle do ciclo celular, metabolismo, remodelamento de cromatina, diferenciação celular, nós estudamos uma série de genes desses âmbitos, né, na tentativa de explicar esse caso atípico que eu citei de LLA, que é o foco desse estudo, né? Então, foi um paciente menino de 12 anos de idade que foi diagnosticado com LLA de células B precursoras. Ele não tinha nenhuma normalidade prévia, né, que definisse algum tipo de predisposição ao desenvolvimento da LLA, mas, como eu falei, ele teve uma evolução clínica bastante conturbada e negativa e, infelizmente, chegou a óbito menos de um ano depois do seu diagnóstico. Ou seja, como eu citei, foi um paciente que foi bastante na contramão daquilo que a gente conhece para LLA. O que a gente fez foi definir o perfil genético baseado em termos, né, de mutações em genes envolvidos em vias de reparo de DNA, diferenciação linfóide, controle do ciclo celular e proliferação. Como metodologia, né, nós fizemos a imunofenotipagem, que foi o procedimento utilizado para o diagnóstico e também para o monitoramento da doença residual mínima. É um procedimento que define a frequência de subpopulações celulares numa amostra heterogênea e analisa também o perfil de expressão molecular, estabelecendo os fenótipos individuais ou intracitoplasmáticos usando anticorpos monoclonais, que são marcados com fluorocromos. Além disso, a gente também buscou e encontrou SNPs através de PCR-RFLP e sequenciamento, sendo PCR-RFLP um procedimento que conta com endonucleases que cortam o DNA em pequenos fragmentos, sendo cada endonuclease endereçada a uma sequência específica para clivagem. E a distância entre os locais de corte, né,
são diferentes de indivíduo para indivíduo e com diferença nesse tamanho, a gente pode encontrar algumas diferenças de nucleotídeos, enfim. E isso é visualizado posteriormente por eletroforese, né? E, por fim, a gente buscou alterações no número de cópias através do MLPA, né? Que é uma técnica de PCR multiplex que é capaz de detectar um número de cópias simultaneamente até 50 alvos diferentes em uma única reação. Basicamente, a metodologia consistiu nessas técnicas. Como resultado, nós temos esses gráficos aqui que representam, então, em vermelho, né? Eu vou explicar passo a passo aqui, porque é bastante informação nesses resultados. Em vermelho, nós temos deleções, em cinza, nós temos o wild type, tá? E aqui nós temos os genes que estão envolvidos em diversos âmbitos, né, dos que eu citei, de proliferação, enfim. E aqui nós temos o famoso Ícaros, que é o IKZF1. Ele teve deleção dos exons 2 ao 7. Temos PAX5, que teve deleção de todos os exons, o que pode representar muito provavelmente uma deleção completa desse gene. E também teve deleção nos genes CDKN2A e CDKN2B. Nos demais genes, né, testados, não houveram alterações. Mas aí vocês vão me perguntar, ok, mas o que são cada um desses genes, né? Bom, o Ícaros, ele apresenta funções cruciais no sistema hematopoético e é conhecido principalmente por ser um regulador master do desenvolvimento de células imunes, principalmente as células B, né, que é o foco dessa leucemia. E pertence também a uma família de proteínas de ligação de DNA, que é conhecida, ela é famosa como dedo de zinco, e tem a função de remodelamento de cromatina. E é uma proteína também restrita ao sistema hematopoético, por isso que pacientes com deleções nesse gene, eles apresentam um prognóstico bastante negativo, né? O que já justifica o andamento do paciente aqui em questão desse estudo, né? O ETV6, aqui representado, ele é um repressor transcricional com ação na hematopoiese também, permitindo malignidades hematológicas a partir de deleções, enfim, de problemas nele. Mas aqui, graças a Deus, a gente não encontrou alterações. PAX5 aqui é um gene que gera uma proteína ativadora dos linfócitos B e é expressa no estágio inicial da diferenciação do linfócito B. CDKN2A, ele é um inibidor de quinase CDK e tem função regulatória de P53, que é uma proteína famosa, né, encontrada, relacionada já com muitos tipos de cânceres diferentes. CDKN2B também, ele é adjacente ao CDKN2A e também tem uma função inibidora de quinase. Eles funcionam como reguladores do crescimento celular e controlam a progressão do ciclo, né, principalmente ali na fase G1. O ERG1, ele é um supressor de tumor relacionado com regulação transcricional e é associado ao Ícaros, né, ao dedo de zinco, como eu citei, controla também a proliferação celular. O RB1 é um regulador negativo do ciclo celular. E, bom, né, agora tendo um panorama geral do que cada parte aqui significa, eu digo para vocês que as alterações que foram encontradas aqui em Ícaros, PAX5, CDKN2A e CDKN2B, e a ausência de deleções em ERG1 mostram que esse paciente tem um perfil IKZF1+, né? O que justifica um prognóstico negativo dele e o desenvolvimento problemático que o paciente teve nessa doença. Além disso, a gente também encontrou SNPs em alguns genes relacionados às principais vias de reparo de DNA. Como eu citei, reparo por excisão de bases, reparo por excisão de nucleotídeos e reparo por recombinação homóloga. Eu não posso falar sobre essas alterações aqui, porque a gente está em processo de patenteamento.
É importante a gente dizer que esse é um work in progress, né? Então, estudos ainda estão sendo feitos, as análises ainda estão em andamento, a gente ainda não terminou de analisar todos os dados que a gente tem, mas, né, claro que a gente acabou concluindo que disfunções no reparo de DNA aumentam a mutagênese e aberrações cromossômicas, e que mutações dessa linha germinativa permitiu a aquisição de deleções somáticas adicionais e, claro, como eu disse, justifica o desfecho do paciente, né? Bom, eu espero que tenham entendido o meu estudo. Aqui tem as referências, né, que nós utilizamos. E também deixo o meu agradecimento à equipe engajada e aos órgãos de fomento que têm permitido o estudo. Muito obrigada, boa noite.